Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor. Neste momento de reflexão e fé, quero fazer uma pergunta. Você, o Senhor, a Senhora, sabe o que é se conscientizar? Conscientizar a respeito de algo. Olha, hoje as pessoas se debatem muito a respeito da alimentação. Precisa ter consciência, conscientizar. Por exemplo, o refrigerante faz mal para a minha saúde. O meu organismo está viciado, depende daquilo. É um exemplo para você entender. Assim é como outros alimentos. Umas pessoas não podem comer o pão, o arroz, carne vermelhas e assim por diante. E a pessoa sofre porque não tem consciência. A partir da hora que a pessoa conscientiza e sabe que aquilo é prejudicial à sua saúde, o psicológico, o organismo vai aceitando e a pessoa não sente vontade, nem desejo, nem necessidade de tal alimento. E isso acontece com vícios também. Quando a pessoa se conscientiza que o vício é prejudicial para o espírito e também para o seu corpo, muitas vezes, no caso do fumo, tabaco, bebidas alcoólicas e tantas outras coisas, a pessoa se conscientizou, eliminou, não sente falta de determinadas coisas. Mas eu estou dizendo isso em relação aos adultos, que sofrem muitas vezes para deixar de certos costumes ou vícios. Mas eu estou dizendo para mostrar a respeito das crianças. As crianças é a mesma coisa, só que a criança, ela não tem aquela iniciativa própria. Uma criança que gosta muito de brincar e de correr. Por ela nunca irá parar. E ela não tem limite. É em casa, na rua, na frente de automóveis, é na escola, é próximo a perigos, é na igreja. Criança é assim, só quer correr, só quer pular. E quem vai aplicar limites, impor limites nestas crianças? O cérebro, ela não tem consciência própria. Então, por isso que existe mãe, por isso que existe pai. Se você acordar 5 horas da manhã e oferecer doce para uma criança, ela irá aceitar. Na hora do jantar, do almoço, se você, ao invés de dar um prato de comida saudável e der um chocolate, a criança vai preferir o chocolate, porque ela não tem ainda aquele raciocínio próprio, ela não sabe raciocinar, ela não é conscientizada do que deve fazer. Quem vai passar esses limites e essa consciência para a criança? Os adultos, a mãe e o pai. O senhor concorda comigo? Por que eu estou dizendo assim? Existem mães que sabem que a criança não deve ficar correndo, brincando na igreja. E a mãe quer, de um momento para o outro, impor limites. Quer castigar, quer bater, até com certa ruindade. Não se deve fazer isso com uma criança, porque leva dias, meses e até anos
Pastor, então como que eu vou fazer? Eu fico com vergonha do meu filho na igreja, tem apenas um aninho e meio, quer subir no banco, quer... então tem que esperar ele ter consciência, então eu vou cruzar os meus braços e vou deixar. Também não é assim. O adulto não pode ser estúpido, não pode usar de brutalidade para com uma criança nesses momentos. A mãe e o pai sabem qual é o melhor para o seu filho. O melhor para o seu filho é ficar conversando na igreja, ficar correndo de lá para cá. Para a criança é o melhor, mas para a vida da criança não é o melhor. Então, vamos começar com a conscientização, conversar, mesmo que seja do berço. Eu me lembro de uma mensagem da nossa missionária Odete. Ela dizia assim: as crianças de 6 meses, 4 meses de berço, sabe muito mais do que os pais pensam que eles sabem. São muito inteligentes, só que não conseguem dizer, por exemplo, agora eu quero almoçar e não quero comer um chocolate, quero comer uma fruta ao invés de tomar um suco. Não, a criança não sabe. Então é a mãe, por isso que chama mãe, é um anjo da guarda do seu filho, com paciência, com a oração. Mostra hoje, mesmo com 6 aninhos, com 6 meses, já ensina a orar. Pastor, o senhor está brincando? Uma criança orar com 6 meses? Sim, vai ensinar. Ele não vai orar, mas vai ficar uma sementinha e aquilo vai brotar. O respeito, o temor. Filhinhos, olha, vocês não podem na igreja ficar correndo de lá para cá, subindo no banco, porque isso deixa a Santa Vó Rosa triste, deixa o Santo Irmão Aldo triste. A igreja é lugar de respeito. Aí a mãe vai dizer para mim: pastor, isso é um absurdo, falar isso para uma criança de 2 anos, eles não vão entender. Ou outras vai dizer: pastor, eu faço isso toda semana e não resolve. Resolve sim. Sabe por que resolve? A educação não é de uma hora para outra. É isso mesmo. A sua criança dorme e acorda no outro dia falando: mamãe, papai, quero papá, quero viajar, quero ir na igreja. Não. Cada dia aprende uma palavrinha. E junto com essas palavrinhas vem a conscientização da mãe e do pai. Vai crescendo juntos. Quando tiver 6, 7, 8 aninhos, é uma criança disciplinada, amorosa, temente a Deus e não corre o risco de sair da igreja porque é bem alicerçada. Mas acontece que a mãe e o pai não querem forçar, por exemplo. A criança quer comer doce antes do almoço, eu vou judiar do meu filho. Não adianta falar porque ele não vai entender. Entende sim. Hoje não pode, amanhã não pode, depois não pode, até a criança conscientizar e ter aquela consciência própria. E isto não pode ser antes da refeição. Brincar, andar para lá, para a igreja, não pode, é desrespeito. Com 7 anos vai ter esta inteligência, esta educação interior sua própria, que a mãe passou. Mas a mãe vai esperar a criança completar 7 anos para ensinar? É difícil. É difícil porque vai fazer feio na igreja, vai escandalizar pessoas e as crianças não irão aprender. Então, por isso que é cedo, é do berço que a mãe, que o pai começa a conversar com as crianças, conscientizar. Não pode ter preguiça, não. Sempre, sem bater, sem maltratar, sem judiar, com amor e com carinho, pedindo ajuda da Santa Vó Rosa, vai orientando, vai conversando, vai conscientizando estas crianças. Porque nós também somos assim, nós sofremos para chegar a um limite. Imagina as crianças. Nós vemos hoje que muitos moços, às vezes, não querem ficar na igreja. Completou seus 13, 14, 15 anos, vai embora. Não quer mais. Será por quê? Será que o pai e a mãe não têm culpa?
Será que a mãe e o pai, desde pequeno, ensinasse, arraigasse no seu coração o amor e o temor e a fé em Deus e a devoção? Será que eles não estavam firmes? Mas cresceu assim, de qualquer jeito. Vai na igreja, vê a mãe e o pai conversando, vê os adultos conversando, não recebe uma orientação, nem presta atenção na mensagem do pastor. É complicado. Então a responsabilidade, pai e mãe, é sua. Precisa ajudar as suas crianças a se conscientizar do dever de ser cidadão de bem, ser apostólico, fiel, verdadeiro e devoto à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.